Olha, a jornada de trabalho 6 por um, sabe aquela de trabalhar 6 dias para folgar só um? Pois é, isso virou o centro de uma briga política daquelas aqui no Brasil. E a grande pergunta é: será que esse sistema, que mexe com a vida de tanta gente, está com os dias contados ou vai continuar assim para sempre? A verdade é que ninguém tem uma resposta fácil para isso. E aí a gente se pergunta, peraí, em pleno século XXI, um modelo desses ainda faz sentido? Se perguntar para muito trabalhador por aí, a resposta vai ser um não bem grande. Só que, claro, quando o assunto vai para política, para economia, aí o negócio complica e as opiniões começam a ir para tudo que é lado. Para a gente entender um dos lados mais, digamos, mais críticos desse debate, a gente vai mergulhar a fundo nos argumentos de um artigo do portal Sem Flores. É bom deixar claro, né? A gente vai focar nessa análise específica para conseguir destrinchar um ponto de vista bem forte sobre a posição do governo. E olha, o artigo já chega chegando. Logo de cara, ele solta a tese principal. O governo atual, segundo eles, é contra o fim da jornada 6 por um. Ponto. Mas, para entender de onde vem essa crítica e o peso dela, a gente precisa primeiro entender um termo-chave que eles usam o tempo todo. Então, o termo é governo burguês. O que isso quer dizer, segundo a visão da fonte? Basicamente, é um governo que, na prática, está ali para proteger os interesses de quem tem o capital, ou seja, os donos das empresas, os empresários, e não exatamente os trabalhadores. Com essa definição na cabeça, a crítica deles começa a fazer mais sentido, dentro da lógica do artigo, claro. Beleza. O primeiro ponto que o artigo bate é na questão da lei. A discussão é a seguinte: será que o número máximo de dias de trabalho por semana deveria estar lá, cravado na Constituição como uma garantia? E aí entra a posição do governo que o artigo cita diretamente do ministro do Trabalho, o Luiz Marinho. A ideia que ele defende é que colocar isso na Constituição seria engessar as coisas. Para ele, a escala de trabalho deveria ser algo mais flexível, decidido na base da negociação entre patrões e empregados. Só que a resposta do Sem Flores para essa história de negociação é justamente o coração da crítica deles. O artigo diz que, na vida real, essa tática acaba enfraquecendo o trabalhador, porque ao levar a briga para o individual, para cada empresa, se perde a força de uma lei que vale para todo mundo. E aí, segundo eles, o trabalhador fica em desvantagem, dependendo da boa vontade da empresa, que, claro, vai querer manter o 6x1. Ok, mas a treta não para só nos dias de trabalho, não. Ela vai também para o total de horas na semana. E essa proposta de reduzir a jornada é outro ponto quente que o artigo aponta como uma grande discordância. E aqui, de novo, a posição do governo citada no artigo é bem direta. O ministro simplesmente descarta a ideia de reduzir para 36 horas por semana. Ele diz que isso, para o Brasil agora, seria inviável para a economia e chega a falar que seria falta de bom senso. É aqui que o choque de visões fica escancarado. De um lado, o governo, segundo o artigo, até topa conversar sobre 40 horas semanais, acha que é um passo possível. Do outro, vem a crítica do Sem Flores dizendo: claro, só aceitam 40 horas porque um monte de empresa já faz isso. Para eles, quando o governo se recusa a discutir as 36 horas dizendo que vai asfixiar a economia, essa é a prova final de que a prioridade é o lucro das empresas, não o bem-estar de quem trabalha. E o artigo faz questão de dizer que essa ideia não é só do ministro, não. Eles apontam que o próprio presidente Lula também fala da preocupação com o prejuízo para a economia. O que, na interpretação do Sem Flores, acaba sendo um freio em qualquer reforma mais profunda nas leis trabalhistas. Bom, e aí a gente chega no fechamento do artigo. Depois de mostrar todos esses pontos de briga, a fonte finalmente amarra o argumento todo e explica qual seria a grande motivação por trás dessas posições do governo. Na visão do Sem Flores, é simples. Toda essa resistência para mudar a jornada de trabalho, seja nos dias ou nas horas, tem um único objetivo: proteger e aumentar ao máximo o lucro das empresas. E isso, mesmo que signifique manter o trabalhador em condições que não são as ideais. E para não ficar só no discurso, o artigo joga um dado que é para causar impacto. Eles afirmam que em 2023, a tal taxa de lucro sobre a exploração, essa taxa teria chegado no nível mais alto de todo o século XXI. Para a fonte, esse número é a prova concreta de que a tese deles está certa. E para fechar com chave de ouro, pelo menos na visão deles, o artigo destaca uma citação do ministro. A frase de que temos que perguntar às empresas o que elas precisam. Para a fonte, isso soa quase como uma confissão, de que o norte do governo está mesmo apontado para os interesses dos empresários.
O veredito do artigo, então, é pesado, sem meio termo. Eles concluem que qualquer discurso pró-trabalhador, qualquer promessa de campanha nesse sentido, é puro marketing eleitoral. Seria só da boca para fora, sem nenhuma intenção de verdade de fazer mudanças que possam mexer no lucro das empresas. No fim das contas, essa análise dos Sem Flores deixa a gente com uma pergunta bem grande, que vai além do próprio artigo. Quando o que parece ser necessário para a economia crescer bate de frente com as demandas por mais direitos e bem-estar dos trabalhadores, onde é que se traça essa linha? Como é que se equilibra esses dois pratos? Essa, com certeza, continua sendo uma das perguntas mais difíceis no debate público.